Olá! Hoje o assunto no mundo político é o Auxílio Brasil, o programa do governo Bolsonaro que vai substituir o Bolsa Família a partir de novembro. O governo pretende oferecer o benefício a 17 milhões de pessoas. O valor mínimo será de R$ 400 de forma provisória até o final de 2022. O uso eleitoral e a forma de financiamento são algumas das críticas ao programa. Eu vou conversar com Flávio Cireno. Ele é pesquisador em Ciência e Tecnologia do Governo Federal e professor do mestrado na Escola Nacional de Administração Pública. Flávio trabalhou por 5 anos no Bolsa Família, ele foi coordenador de gestão e integração do programa. Ei, Flávio, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço a você pelo convite de falar de um assunto tão importante. Certamente. Flávio, a partir da sua experiência com o programa, como é que você avalia a mudança, né? Essa mudança aí que no princípio foi só chamado de mudança de nome, enfim, eu quero que você avalie essa mudança que está sendo proposta e que vai ser implementada a partir de novembro, de Bolsa Família, após 18 anos de programa, né? E para o Auxílio Brasil. O que está acontecendo hoje com o Bolsa Família é que o Bolsa Família, apesar do miolo dele tá se mantendo mais ou menos intacto, ou seja, ele não deixa de ser o Bolsa Família, por mais que você vá chamar o nome de Auxílio Brasil, você está trazendo coisas novas que não são salutares ao programa, são coisas ruins. Na verdade, tem um economista chamado Otávio Bulhões, que chamaram ele para ir numa tese de doutorado e dizem que ele mandou um telegrama dizendo: a tese do seu doutorando contém ideias novas e boas, pena que as boas não são novas e as novas não são boas. Eu avaliaria dessa forma, porque, na verdade, o que acontece? Você não tem nenhuma integração maior, você não avança em nada no programa e você traz coisas que potencialmente podem atrapalhar esse programa. Tá? Diferente do auxílio emergencial, que trazia os invisíveis para dentro do governo, o que está se fazendo agora no Bolsa Família é zerar a fila. Então, as pessoas que recebiam o auxílio emergencial não vão receber esse novo programa. E, ao mesmo tempo, você traz uma série de penduricalhos, que é o que a gente chama na literatura dessa área de árvore de Natal, né? Você começa a botar coisas brilhantes e coloridas, mas que não tem nenhum efeito realmente efetivo com relação a isso. Só para esclarecer, quem não conhece muito bem aquilo que foi divulgado sobre o Auxílio Brasil, o que você está chamando de penduricalho? Não é? O que é o principal? Olha só. E o que é o penduricalho? Tá. Vamos lá. A primeira coisa é que o Auxílio Brasil ia ser uma forma de institucionalizar os invisíveis que foram trazidos para dentro do auxílio emergencial. Isso acabou. A regra de entrada é a regra do Bolsa Família. O que você vai fazer é zerar a fila do programa Bolsa Família. Então, ele vai continuar sendo o Bolsa Família. Ele não vai trazer quem é informal, ele não vai trazer uma parcela importante da população que tem uma variação dentro da sua renda, que ela traz uma instabilidade, às vezes, até alimentar para as pessoas. Que é um universo aí de 48 milhões de pessoas, não é? O Bolsa Família, que hoje tem 14,6, vai ter 17. Você tinha 14 no bolso e 3 milhões na fila. Então, você vai trazer essas pessoas para dentro. Então, a primeira coisa que é o seguinte, ele não deixa de ser o Bolsa Família. Tá? A segunda coisa que existe na AMP, eu não sei se isso vai ser colocado em votação, 5 novas condicionalidades. E essas 5 novas condicionalidades, elas têm um problema de desenho da política pública muito, muito forte, que é, por exemplo, dar benefícios dividido em 12 vezes para a pessoa que, na verdade, tiver
iniciação científica ou em programas que sejam programas esportivos. Como é que você vai fazer isso? Quais são os programas? Como é que você vai medir? Que tipo de pressão você vai ter para que isso aconteça? Porque hoje em dia isso é incipiente no Brasil. Então você vai trazer uma série de coisas que são novidades, que vão gerar um custo para a administração pública federal, né, e municipal principalmente, para fazer essa integração e checar essa informação. Pra você ter ideia, o programa Bolsa Família, ele hoje conta com mais de 60 mil pessoas que checam as informações de educação e mais de 40 mil pessoas, 32 mil pessoas na área de saúde. Que chegam se as pessoas estão tendo... Exatamente. As crianças estão indo à aula... É isso? Exatamente. Se as mães estão fazendo pré-natal, esse tipo de coisa. Isso. Fora que são condicionados. A rede de assistência social, que são 250 mil pessoas no país. Então, se você soma 250 com 62 com 32, você vai chegar aí a 300 e poucas mil pessoas envolvidas, que vão ter que ser treinadas e vão ter que trabalhar em cima de regras que elas nunca trabalharam anteriormente. Então, você tem nessas novas constitucionalidades um custo operacional para a área, para o que a gente chama de burocrata de nível de rua, que é a pessoa que está lá na ponta vendo o que está acontecendo, enorme. Tá? E, afora isso, você tem outros programas de desenho, ou seja, a pessoa vai ter que doar a produção e por receber o Bolsa Família, que é o benefício variável da agricultura familiar. Como é que vai ser isso? Quantos por cento? Ele vai ter que doar tudo que ele produz? Ele vai doar uma parte? Essa parte que ele produz é acima de quê? Porque, na verdade, você tem um risco em plantar que você pode ter colheita ou não. E aí, como é que você vai fazer? Você vai trazer e doar parte disso em troca de R$400? Será que a pessoa vai querer isso? Ou será que, por outro lado, ela vai aumentar a produção dela o suficiente para poder receber o Bolsa Família e doar esses alimentos? Então, você começa a ter problemas do nível operacional que eles são gravíssimos. O desenho do Bolsa Família hoje, ele é muito simples. Você vai lá, você declara a renda mensalmente, desde 2009, o governo federal testa se você, checa se você está cumprindo tanto a questão de renda quanto as condicionalidades sociais, que são matrícula dos filhos na escola e pesar e medir a criança até os 5 anos de idade, certo? E você tem de volta o benefício. Se você cair na malha do Bolsa Família, que aí você tem SISOB, que é o sistema de óbitos, você tem o INSS, você tem, teve um tempo o Renavan, mas foi retirado, porque basicamente dentro do Renavan o que você tinha eram laranjas de proprietários de carros de luxo que botavam os carros em nome dos funcionários deles que eram informais. Então, isso saiu. Você bate hoje o Bolsa Família, da última vez que eu tive contato, com 13 bases federais. Ou seja, óbitos, nascimentos... Pelo que você está dizendo, só uma pequena interferência porque é uma curiosidade. A questão do ajuste no Bolsa Família sempre existiu. O Bolsa Família, nesse período, passou por ajustes. E por caminhos, assim, de mudar alguns caminhos, não é isso? Exatamente. Como é o caso do Renavan. Houve melhorias do ponto de vista operacional todos os anos. Essa grande lenda que se conta de que o pente fino no Bolsa Família vem começar a acontecer no governo Temer, ela não corresponde à realidade. O Bolsa Família, desde 2009, pega na malha fina dele, se você puder dizer assim, entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de pessoas. E essas pessoas têm que ir atualizar a informação ou mostrar que elas têm o direito de permanecer no programa, de famílias, entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de famílias, não de pessoas, que dá quase 10 milhões de pessoas e dá 15% do programa. Então, isso é a primeira coisa, a concessão do Bolsa Família e
a gestão do programa, ela é uma máquina muito afinada e muito aceitada. Agora, dada essa pouca informação que tem sobre o Auxílio Brasil, a implementação dessas, enfim, dessas condicionantes ou essa formatação que vem aí adicionada, não é? Que tipo de dificuldade vão ter os municípios que terão que implementar esse novo formato, não é? Porque uma das queixas que se faz de quem critica é que a sociedade civil, os municípios, que não houve, ninguém foi chamado para discutir essa nova formatação. Então, que os municípios estariam alijados disso até agora. Pois é. A gestão do programa Bolsa Família, ela é tripartite, tá? Os municípios e os estados gerindo o programa Bolsa Família. Então, você tem uma legião de pessoas trabalhando dentro desse programa. E esse programa funciona por causa disso. Por exemplo, a acessibilidade do assistente social, que ele é um funcionário de estado no município, é essencial para que você não gere dentro de concessão do benefício dentro dele. E você criou essa rede através de 10, 15 anos de relacionamento com os municípios. Tem funcionário do Bolsa que trabalha no Bolsa Família desde 2003, que trabalhava no Bolsa Escola Federal do governo Fernando Henrique Cardoso. Então tem gente com 20 anos, 20. E essas pessoas não foram consultadas. E tem uma coisa que eu acho mais complexa. Imagina você que você está falando basicamente no Bolsa Família de sistemas que eles são estruturados de uma forma muito evidente. Escola e posto de saúde é uma coisa muito evidente. Quando você começa a falar fluidas, como, por exemplo, doação de parte da sua produção para o município, distribuir nas escolas, e, ao mesmo tempo, você está falando de associações esportivas que você não tem elas estruturadas em lei, que podem ser qualquer umas. Isso vai ser baseado em desempenho ou vai ser baseado em participação nos jogos? Como é que você vai trabalhar todas essas novas condicionalidades? Então, isso vai gerar um custo muito grande para o programa e os resultados eles vão ser ruins. Tá? Basicamente, os resultados vão ser ruins ou caros. Ou ele vai ser ruim ou ele vai ser caro. Porque agora, aí você vai ter que... Do ponto de vista da consequência, que impacto pode ter, então, essa formatação que está sendo feita, essa questão da desinformação em relação à implementação do Bolsa Família, sobre a finalidade, afinal, do Bolsa Família, que é o combate à pobreza e à desigualdade? Olha, você imagina que as famílias que são atendidas pelo Bolsa Família não são pessoas que não trabalham. Existem vários trabalhos já mostrando e dizendo que esse famoso efeito preguiça do Bolsa Família ele não existe. Na verdade, as pessoas que estão dentro do programa Bolsa Família, elas trabalham tanto quanto quem está fora. Tá? Às vezes um pouco mais. Tem um trabalho que eu coordenei na época que mostra que pela PNAD, que é um pouco mais do que o tempo de trabalho de uma pessoa mais ou menos do mesmo nível, um pouco acima no nível de renda. Então, isso é a primeira coisa. Então, essa pessoa, por definição, ela não consegue se sustentar de forma, digamos assim, ela não tem capacidade de sustentar e prover sua família por uma série de coisas, porque ela está no mercado de trabalho que ele é irregular, e é muito mal remunerado, e uma série de outras coisas. Se você começa a botar para essas pessoas mais responsabilidades, você vai estar fazendo com que uma pessoa que já é penalizada porque tem uma baixa produtividade econômica seja mais penalizada ainda em cima disso.
Você imagina o seguinte, sempre existiu no programa Bolsa Família pessoas que queriam que, por exemplo, os pais dos alunos do programa Bolsa Família fossem limpar a escola que os filhos delas estudassem, por exemplo, durante o final de semana. Aí vamos pegar um caso tipo, um guardador de carro de uma grande cidade. Esse cara sai todo dia de casa, 5 horas da manhã, e volta de 7, 8 horas da noite, mal tem dinheiro para comer, e durante o final de semana ele vai ter que estar dentro da escola, onde ele vai perder renda, e ele vai perder um pouco tempo de descanso dele que ele tem. Então, quando você faz esse efeito árvore de Natal, ou seja, que você traz novas coisas que são muito brilhantes e muito bonitas para quem está fora, mas para o programa ele começa a envergar essa árvore até ela cair, você está trazendo problemas muito sérios, tanto do nível de gestão quanto do nível da questão da pobreza propriamente dita, entendeu? Agora, Flávio, o que você acha dessa crítica que reverbera muito, que é a questão da fonte do financiamento, reverbera porque o mercado ficou indignado, a grande mídia faz muita força para mostrar essa posição, e que tem a ver com a escolha da PEC de entrar com, vamos dizer, uma folga, um espaço orçamentário na PEC dos precatórios, né? Fazendo com que, antecipando aí o que seria a revisão do teto de gastos, né? Em 2026 para agora 2022. O que você acha dessa história, dessa escolha, desse caminho que o governo tomou, assim, de uma forma bastante surpreendente, inclusive? Essas são as ideias que são novas e não são boas, né? Porque o que acontece? Quando você chega no final do dia, todo mundo é credor do governo. Você que recebe o salário, a pessoa que recebe educação, todo mundo, o governo tem que escolher onde é que vai gastar. Tá? Então, por mais que você tenha um excesso de fiscalismo por parte da grande mídia e das pessoas que são do mercado financeiro, que é um grupo de credores, então esses caras não querem que a dívida saia de controle, porque senão eles não vão receber o dinheiro dos títulos que eles têm. Tá? Então esse discurso ele é viesado na grande mídia, com certeza, porque se você olhar quem as pessoas ouvem, são só diretores de banco de investimento. E essas pessoas são parte interessada, elas são credores. Tá? E você tá com emergência humanitária. Isso é a primeira coisa. Você tem o reverso dessa medalha, você tem o outro lado dessa moeda. E o outro lado dessa moeda é o seguinte: você vai ter gastos provisórios, sem ter fonte de recurso para pagá-los e sem deixar de gastar em outras coisas. Então, na verdade, é o seguinte: você está gerando dívida e está gerando uma dívida importante. Tá? Não é que ela é desimportante. Eu acho que a primeira dívida que o governo deveria pagar é a dívida social que o Brasil tem aí nos últimos 500 anos e que gerou um dos países mais desiguais e brutalmente injustos do mundo. Mas, sem você trabalhar a lógica, por exemplo, dos subsídios que você tem hoje dentro do Brasil, que são da ordem de 300 bilhões de reais, você não vai construir um país mais justo. O Bolsa Família é um dos únicos gastos do governo federal que ele gera igualdade. Tá? O BPC, o Bolsa Família, ficam ali entre gastos que geram igualdade. A aposentadoria pública paga pelo governo, ela gera desigualdade. A aposentadoria privada administrada pelo INSS, ela gera desigualdade. Tá? Subsídios geram desigualdade, porque ela vai dar o dinheiro na mão do empresário e não na mão do cara que está no ponto. E o empresário ele vai priorizar, basicamente, os ganhos dele, porque é isso que ele faz para viver. Não é um julgamento moral do mau empresário, brutalmente injusta e egoísta. É o que ele faz para viver. O que ele faz todo dia para viver é sair de casa e ganhar o máximo que ele puder. Então, por mais que haja a necessidade de você gerar essa receita porque você está com um país em frangalhos,
depois dessa pandemia, você tem um problema muito sério do ponto de vista fiscal, porque você está gerando dívida a longo prazo. Você está gerando dívida, primeiro, na PEC dos precatórios, que você, na verdade, quem está nos precatórios são credores do governo federal. Tão credores quanto quem tem um título da dívida, quem investiu no Tesouro Direto. O governo perdeu na justiça, ele tem que pagar essas pessoas. E parte da grande mídia parece achar que isso não é devido aos estados, aos municípios ou às pessoas. São milhares de pessoas que estão ali com ações contra o INSS, com ações contra o governo, pequenas empresas, pequenos empresários que estão ganhando isso e, ao invés de ganhar de uma vez, vão ganhar em 4 anos. Isso é a primeira coisa. E esse cometa do Paulo Guedes não é cometa. Todo mundo sabia que isso ia acontecer uma hora. Tá? Aí, o que acontece? Isso é a primeira parte. E a segunda parte, você simplesmente gera dívida na cara dura. Eu não acho que seja um problema você gerar dívida na cara dura. Deixa você diga, olha, não tem de onde tirar. Está aqui, não tem de onde tirar e a gente vai ter que gerar dívida, vamos acabar com o teto, ou vamos revisar esse teto. Mas o que não dá é para você trabalhar isso numa lógica onde você, todos os dias, diz que vai fazer uma coisa e faz outra. E isso gera um problema do ponto de vista de confiança do governo e de confiança nas políticas públicas. Por exemplo, o fato desse material, dessa mudança no teto e a 22 não engana ninguém. Por que ele vai até dezembro de 2022? Por que ele não vai até março de 2023 ou julho de 2021 ou de 2022? Por que vai ser no dia que o governo está acabando? Ou seja, não há nem a preocupação do governo de manter nenhum aparência. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou dar esse dinheiro porque senão minha popularidade continua se arrebentando, o país está muito mal, o povo está muito mal e o país está muito mal, o PIB não vai crescer, porque se você não vai ter retorno do emprego em pouco tempo e isso está acabando de destruir o restinho da imagem que o país tinha no exterior. Então, eu acho que, basicamente, você está num mato sem cachorro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que esse dinheiro tem que ser pago, tá? E ele devia ser ampliado, porque essa é a hora de se gerar dívida no governo. É na hora que a população mais precisa. Essa é a fala do Lula, né? Lula disse semana passada que os brasileiros pobres precisam do auxílio, que o partido dele, o PT, defende 600 e não 400, e se Bolsonaro fosse beneficiar disso, problema dele, né? Fosse beneficiar do Auxílio Brasil. O que você vai fazer? Você vai deixar as pessoas catarem lixo, como está acontecendo em Fortaleza? Né? Eu vi aquela foto do cara dentro de um caminhão pegando carcaça de boi. Eu acho que aquilo é a visualização do homem gabiru de Josué de Castro. Tá? Do homem-rato, do homem que se alimenta de restos. As pessoas brigando por causa de lixo de condomínios de luxo. Se isso não for a visão de que o país está precisando rever quem é a prioridade, eu não sei o que é. Não existe nada. Agora, Flávio, um detalhe sobre brigar pelo lixo. Sim, pode concluir. Não pode. Do que a pessoa brigar pelo lixo de outra pessoa. Só um detalhe, que é uma coisa que eu tenho curiosidade, eu não consegui ter certeza sobre isso lendo a respeito. As mulheres que são prioritariamente as titulares do Bolsa Família, com a mudança, vão permanecer com essa prioridade? Sim. Vão, não é? Sim, as ideias boas não são novas. E o fato de o Bolsa Família nunca ter sido constitucionalizado, não virar política de Estado, não é? Por que você acha que isso não aconteceu e isso representa um custo para o programa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que não deve ser constitucionalizado o Bolsa Família.
E eu acho que o BPC, por exemplo, hoje ele está constitucionalizado, ele não vai sair de lá nunca. O BPC é um programa que ele atinge uma fatia realmente muito importante da sociedade, que são idosos, tá? E pessoas com deficiência física, mas hoje, a última vez que eu chequei, mais de 20% das concessões eram judicializadas. Então, não é quem entende da coisa que tá colocando o BPC para funcionar. E o BPC, ele custa, basicamente, 2 bolsas de família para atender 6 milhões de pessoas. Com 6 milhões de benefícios. Então, ele está em 60 e poucos bilhões. E isso gerou um problema. O Bolsa Família só se tornou tão bom e tão eficiente porque ele tinha condição de ser modificado. A qualidade da burocracia do Bolsa Família era altíssima. As pessoas com quem eu trabalhei dentro do Bolsa Família eram todos gestores públicos federais de carreira com mestrado e doutorado na área. Você não tem... dentro do Bolsa Família, você não tinha dentro da alta gestão do programa Bolsa Família indicados políticos. Você tinha um ministro, mas o secretário dessa Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, que é o Bolsa Família, a primeira indicada foi Rosane Cunha, que infelizmente morreu em 2010 num acidente de carro. E depois você teve Tiago Falcão, que é gestor público, hoje está no Banco Mundial. Depois você teve Luiz Henrique, depois você teve Helmut Schwarzer, que na verdade, ele é da OIT, e depois você teve um curto período de Letícia Bartolo, depois Tiago Falcão, durante o governo Temer, de novo. Agora, nos últimos anos, no último ano, realmente, as pessoas que são secretários não são pessoas que entendem da área, tá? Os 2 últimos secretários não entendem da área, não sabem o que estão fazendo lá. Tá? As pessoas têm ideia de que um problema estrutural grande, como é a pobreza no Brasil, vai ser resolvido com um app ou com cadastramento de todo mundo em todo canto, como foi para o auxílio emergencial. E você está vendo que o auxílio emergencial ele foi feito às pressas que precisava ser, mas todo dia tem uma notícia na mídia de um vazamento. O último vazamento, por exemplo, a pessoa que não merecia receber e recebeu o auxílio emergencial é o cara da picanha de R$ 1.700 de Bolsonaro. Saiu ontem, que esse cara recebeu 2 parcelas. Tá? Filhos de ministros e pessoas assim, de alta renda recebendo isso. Óbvio que nessa hora você tem que botar todo mundo para dentro, porque senão as pessoas vão passar fome, depois ir atrás dessas pessoas. É a maneira certa de se fazer. Mas você não pode trabalhar sem o conhecimento da realidade. Isso se faz através da rede de proteção social, se faz através da rede que não está sendo usada nesse governo. Flávio Cireno, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela prosa. Muito obrigado também. Foi um prazerão. Como vocês dizem aí, é um prazerão, né? Foi um prazerão conversar com vocês também. Exatamente. Minas Gerais era meu segundo estado, infelizmente se tornou o terceiro, porque eu moro há 10 anos em Brasília. Eu sou um pernambucano mineiro. Fiz meu doutorado aí, tenho um especial carinho por esse programa da TV Assembleia. Muito obrigado. Então você se parece um pouco com a família do Chico Buarque, né? Tem um avô pernambucano. Isso, bisavô mineiro, meu pai era paraibano. Eu tô um legítimo brasileiro. No mundo aí. Eu sou um legítimo brasileiro, estou no terceiro estado. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Eu conversei com o cientista político Flávio Cireno, que atuou no Bolsa Família por 5 anos. Ele falou sobre a mudança no programa, que passa a chamar Auxílio Brasil, e quais as implicações dessa mudança. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.